e a gente vê aqui na continuação do capítulo 2, a partir do verso 10, a gente vê a advertência de Deus contra a infidelidade conjugal de Israel. Leia comigo rapidamente o versículo 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que, então, seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Feche os olhos mais uma vez. Deus, Pai, eu oro nessa noite mais uma vez pedindo que o Senhor, ó Pai, ilumine a nossa mente, que o Senhor Deus nessa noite fale ao nosso coração, ó Pai, que possamos compreender esse texto, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que eu vejo quando eu leio esse texto, e foi por isso que eu coloquei o tema nessa mensagem, o culto que Deus rejeita. A gente viu nos primeiros versos do capítulo 2, Deus advertindo os sacerdotes, Deus advertindo eles por causa das práticas, então eles são repreendidos por Deus, e Deus o convoca para que eles se arrependam, caso contrário, Deus iria tratar com muito rigor. A gente vai ver no versículo 8, Deus falando assim: mas vocês se desviaram do caminho, e por meio de sua instrução, levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então a gente vai ver que no versículo 8 desse capítulo, a palavra nos mostra que o comportamento dos sacerdotes e o ensinamento desviou muitas pessoas do concerto, da aliança que tinha de Levi, né? Que a aliança havia sido corrompida. E aí então, a partir do verso 10, Deus vai tratar alguns pontos de infidelidade do povo de Israel. Veja que Deus começa trabalhando o castigo dos sacerdotes, mas aí então Deus chega no povo, na advertência da infidelidade do povo, da impiedade, como isso estava afetando o culto deles a Deus. É preciso que nós possamos, é importante que a gente compreenda que o nosso dia a dia afeta o nosso culto a Deus. Porque a Bíblia vai dizer que nós temos que oferecer um culto, a nossa vida é um culto ao Senhor. Romanos vai dizer isso. Aqui a gente está oferecendo um culto público a Deus, como igreja. Mas o nosso culto começou hoje, na hora que a gente acordou. E o nosso culto só vai terminar na hora que a gente for dormir. Porque a nossa vida tem que ser um culto a Deus. Rapidamente eu vou ler lá em Romanos 12, só para vocês verem, aqui eu não separei esse texto, então eu vou abrir aqui rapidamente, diz assim, ó. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha a parte B do versículo 1 de Romanos 12. Este é o culto racional de vocês. Então, quando nós acordamos pela manhã, nós já iniciamos o nosso culto. E aqui Deus vai advertir a infidelidade conjugal, porque o culto a ele estava sendo afetado. Então ele começa a tratar a causa do culto errado. E ele começa com uma indagação. Não temos nós todos os mesmos Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então somos desleais um para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? A indagação aqui escrita por Malaquias deixa claro que todos nós fomos criados por um mesmo Deus, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Deus criou a mim, criou a você, criou nós que somos servos dele, assim como o ímpio que ainda não entregou a vida para Jesus foi criado por Deus. Mas aqui Malaquias está falando com a nação de Israel e ele mostra que há uma deslealdade no meio daquele povo. Somos criados todos pelo mesmo Pai. Por que então sermos desleais uns com os outros? Havia uma questão de deslealdade
acontecendo aqui. Mais para frente nós vamos entender isso melhor. Mas havia uma deslealdade. E o profeta está dizendo, nós não temos o mesmo pai. Por que então nós estamos sendo desleais uns para com os outros? A gente não precisa ir lá em Israel. Se tem uma coisa que é difícil encontrar hoje em dia, é alguém leal. É uma das coisas mais difíceis que tem. Lealdade a Deus, lealdade à causa de Cristo, lealdade à igreja, lealdade a uma amizade, lealdade a um casamento. Tudo isso são coisas difíceis nos nossos dias. E aí há uma indagação, por que sermos desleais uns para com os outros? Aí olha a continuação do versículo, profanando a aliança dos nossos pais. O que estava acontecendo aqui é que os judeus haviam se tornado infiéis a Deus. Eles não declaravam isso publicamente, eles não declaravam com os lábios, mas eles tinham se tornado pessoas infiéis ao Senhor. Isso nos chama a atenção, igreja, porque a gente pode ser religioso, a gente pode ter algum tipo de prática religiosa e ainda assim ser um infiel a Deus. A gente pode aprender costumes, vestimentas, a gente pode aprender a falar e não ser verdadeiro no nosso cristianismo diante de Deus. E quando há infidelidade, há uma violação da relação do homem com Deus. Então, porque o povo de Israel estava sendo infiel, estava sendo desleal, estava profanando a aliança que existia dos próprios pais deles, a aliança de Deus com eles, eles então começaram a violar essa relação. E não se engane, quando a gente transgride, quando a gente não é fiel, quando a gente não busca ser fiel ao Senhor, a gente começa a transgredir a aliança que nós temos com o Senhor. E como que eles estavam violando? De que maneira eles estavam violando? Olha o versículo 11. Judá tem sido infiel, e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, do qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Como que eles começaram a violar a aliança com Deus? Através de casamentos mistos. Através de casamento deles com mulheres pagãs. Deus havia falado que não era para dar os filhos para aquele povo. Não era para tomar as filhas daquele povo. Mas Israel ignora. Dá os filhos. Começa a pegar as filhas do povo e começa a misturar e fazer casamentos pagãos, casamentos mistos com mulheres pagãs. E isso de forma aberta. É uma coisa que a gente precisa entender, irmãos, que talvez às vezes a gente não trata com tanta seriedade. Nós, cristãos, temos que casar com pessoas cristãs. Os jovens precisam namorar com jovens cristãs. 90%, se a pessoa não converte, é casamento destruído ou casamento dissolvido. Às vezes Deus faz milagre. E a minha preocupação o César é um milagre. Não quer dizer que você não pecou, minha filha. Pagou o preço por isso. Caro, né? Minha preocupação era a minha filha casar com alguém que não era da igreja. Se engraçar com alguém que não era da igreja. Porque isso é passivo de disciplina. E eu lembro quando ela veio fazer um trabalho em casa e veio um rapaz junto. Hoje é meu genro, né? O sujeito era estranho antes de converter. E na hora que ele foi embora, eu já enquadrei ela do estacionamento mesmo. O que está acontecendo entre você e esse rapaz aí? Como, pai? E não, pode falar. E aí um dia ele veio conversar comigo e eu falei, você quer namorar com a minha filha? Primeiro você tem que ser da mesma fé que a gente. A igreja está aberta. Frequenta a igreja.
deixa eu te conhecer, você vai me conhecer, e se você realmente tiver um encontro com Cristo, então aí chegou a hora, aí você vai ter a minha bênção. E assim foi por um bom tempo. E eu não deixava namorar, irmãos, nem cortejar. Porque namoro de crente não pode ser igual do mundo. Mas aí minha filha foi viajar para a casa da minha mãe numas férias e eu falei para a Juliana, agora é a prova se esse menino converteu ou não. E ele foi na igreja todos os dias. Ele não precisava mais da minha filha. E só o sacrifício que ele fazia para ir para a igreja, irmãos, era enorme, porque ele tinha que pegar 2 ônibus para poder ir no culto. Mas sempre estava lá na hora. Então a gente viu que houve conversão. Então a gente abençoou, hoje são casados, né? Graças a Deus por isso. Mas ali o povo de Israel estava fazendo o quê? Casamentos mistos. E Deus já havia falado que não era para fazer. Olha o que diz Êxodo 34, 14 ao 16. Por que não te inclinarás diante de outros deuses? Pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso, para que não faças aliança com os moradores da terra. E quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, como também dos seus sacrifícios, e tome mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se com os seus deuses, façam que também seus filhos se prostituem com seus deuses. É confuso o texto, né? O que ele está falando é o seguinte, o contexto é simples. Se o teu filho tomar uma mulher pagã, ele vai adorar o Deus que essa mulher adora. Vai se trazer para o meio do povo de Israel, para o arraial de Deus ali, vai trazer deuses estranhos. Você vai trazer mulheres pagãs que não creem no Evangelho. Deuteronômio 7,3 diz, não te aparentarás com elas. Olha como o texto é firme. Não darás tuas filhas a seus filhos e não tomarás suas filhas para os teus filhos. Deus havia deixado claro, não se mistura com esse povo. Então eles violavam a relação com Deus, por quê? Porque Deus tinha orientado, não case seus filhos com as filhas dele. E uma orientação de Deus, irmãos, nunca é uma orientação em vão. Nunca, jamais. Tudo que está na Bíblia, tudo que está nas Escrituras, nós devemos buscar praticar em nossas vidas. Após o término da reconstrução dos muros, através de Neemias, e também do templo, através de Esdras, Deus já havia trabalhado com o povo. Olha, abandone as mulheres pagãs. E a gente sabe que ali foi algo forte. Quando você lê o livro de Esdras, você vê que é algo sério que é tratado ali. E o povo esperava que o Senhor Jesus se manifestasse, o povo esperava que tudo fosse acontecer rapidamente, mas como as coisas não aconteceram como eles esperavam, gradativamente eles começaram a transgredir as leis do Senhor. Gradativamente eles começaram a casar com mulheres que adoravam outros deuses. Gradativamente começaram a fazer alianças que não deveriam ser feitas. É tão sério a questão de julgo desigual, que às vezes a gente aplica só para o casamento, mas a orientação ali é para que não haja nem sociedade entre você cristão com alguém não cristão. Deus trata com seriedade. Deus tratou. E porque o Messias ainda não tinha vindo, e porque o cumprimento das promessas não haviam acontecido, então o Senhor não fez no tempo que eles esperavam, porque Deus faz no tempo certo. Então, gradativamente, eles vão casando-se com jovens que começam a trazer práticas ao casamento, que começam a trazer adoração a outros deuses, que começam a trazer idolatria no meio do povo de Israel. E a gente sabe que o povo de Israel só foi liberto da idolatria depois que foi para a Babilônia. Tamanha era a idolatria daquele povo. Um povo que Deus se revelou de forma especial. Um povo que Deus fez deles a nação escolhida.
mas era um povo extremamente idólatra, e quando houve esses casamentos mistos, eles começaram a adorar deuses estranhos e deuses pagãos. É tão drástico, porque quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê o povo de Israel, através de alguns reis maus, sacrificando os filhos para Moloque. Irmãos, olha o nível da idolatria, de alguém pegar o filho e sacrificar para um Deus estranho. Alguém que conhecia, que Deus havia se revelado. E a gente vê que o fato deles conhecerem a Deus, a desobediência, ela traz cegueira espiritual. A transgressão, a palavra de Deus nos cega. Quando nós repetidamente cometemos uma transgressão, a nossa mente é cauterizada e a gente começa a achar o pecado coisa normal. A gente começa a achar que o pecado é uma coisa natural, mas não. A gente precisa estar atentos para que a nossa mente não seja cauterizada. Nós precisamos estar atentos para que o pecado não se transforme em algo natural. A idolatria se transformou em algo natural para o povo de Israel, por causa dos casamentos mistos. Mas não para por aí. Eu só quero ler aqui rapidamente 2 textos. Um em Neemias, em Esdras, para mostrar para vocês que Deus já havia tratado com o povo de Israel sobre casamento misto. Olha Neemias 13, do 23 ao 27. Eu estou lendo na revista atualizada, viu, Karen, esses 2 textos. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e os espanquei alguns deles, e lhe arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais as vossas filhas a seus filhos, não tomareis mais as suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura, não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, sendo ele amado de seu Deus, e pondo o Deus rei sobre Israel? E contudo, as mulheres estrangeiras a fizeram pecar. A gente sabe que Salomão tinha 1000 mulheres, mais ou menos 700 concubinas, tinha várias esposas, e ele tomava essas esposas de nações pagãs, e essas esposas trouxeram os deuses estranhos, a religião delas, e levaram Salomão a pecar. E dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo esse grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras. Neemias está enfrentando um problema sério, que estava acontecendo naqueles dias. E aí Neemias foi quem reconstruiu os muros de Jerusalém. E aí a gente vai ver Esdras, que foi quem reconstruiu o templo, também trabalhando a respeito disso. Esdras, capítulo 9, versículo 1 e 2, diz assim: acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não têm se separado dos povos dessa terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Olha aí, olha a continuação. Porque tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Então a Bíblia vai dizer: o povo de Israel profanou o santuário do Senhor, porque não adorava mais somente a Deus, mas havia uma adoração a outros deuses. Profanar, irmãos, significa tratar com irreverência, significa tratar sem respeito as coisas sagradas, violar a santidade,
macular, injuriar, ofender, tudo isso são formas de profanar. Deus não habita nessas quatro paredes. Claro que não. A Bíblia diz que Deus não habita em templos formados por mãos humanas. Aqui, quando nós estamos aqui, nós estamos cultuando o Senhor. E quando a gente vem cultuar, a gente tem que ter reverência diante de Deus. Mas quando a gente sai daqui, é apenas um salão. Mas quando a gente entra aqui para adorar, então a gente tem que ter a devida reverência ao Senhor, porque nós estamos cultuando a Ele. E o culto a Deus, irmãos, quando que o culto a Deus é violado? Quando a gente traz para o nosso culto práticas de outras religiões. Quando a gente se torna sincréticos, né? Traz o sincretismo para dentro do culto, isso é uma ofensa a Deus. E aí, para quem não sabe, o que é sincretismo? Né? Isso é uma prática recorrente nos nossos dias, irmãos. O que é sincretismo? Sincretismo é a fusão. Você pega o cristianismo e você faz uma mistura de diferentes cultos ou doutrinas religiosas com uma reinterpretação dos seus elementos. Em outras palavras, para ficar claro, você pega algo que é de outra religião, faz uma releitura e insere no seu culto. Então a gente vê isso acontecer de muitas maneiras. É a igreja utilizar costumes e tradições pagãs em benefício da doutrina cristã. De que maneira? Reconstrói os discursos já estabelecidos nas sociedades pagãs em nome do cristianismo. Eu vou tentar explicar para vocês de forma mais clara. É trazer um pouquinho de cada religião. É pegar aquilo que interessa em cada religião, julgar isso útil e aplicar isso no culto a Deus. Então, a gente vê, por exemplo, muitas vezes o culto sendo profanado, quando uma igreja cristã, evangélica, pega elementos do catolicismo, objetos, para usar no seu culto a Deus. Isso é sincretismo. Ele pega lá a água benta e aí ele faz a água abençoada. Ele pega lá alguma prática, a novena católica, e transforma isso, faz uma releitura e aplica isso como uma corrente de 9 semanas. São reinterpretações, e eu não estou dizendo que está errado orar 9 semanas. Errado é você pegar da forma que faz lá e aplicar aqui com um novo discurso. Mas também a gente vê o sincretismo quando a igreja pega elementos espíritas, como boas obras para alcançar uma iluminação, uma evolução de espírito, e aplica isso como se as boas obras fossem salvar. Quem salva é Jesus Cristo. Ou ainda, irmãos, elementos da religião afro, rituais para quebra de maldição, fogueira para queimar pedido, uma outra série de coisas, vai pegando, tem que quebrar, tem que desfazer a macumba, tem que fazer uma sessão de oração e quebra de maldição separado num dia à parte, onde você vai confessando os seus pecados. Tudo isso são práticas de religiões afro que estão sendo tomadas e trazendo para o cristianismo. Isso também é sincretismo e isso ofende, transgride o culto conforme as Escrituras ensinam. Que mais? Muitas outras coisas, irmãos. Fazer uma salada, uma mistura no culto para Deus. Não pode. A Bíblia está dizendo que Deus rejeita esse tipo de culto. Não sou eu que estou falando, irmãos. Eu não estou aqui atacando nenhuma religião. Eu estou aqui mostrando o que é sincretismo. Versículo 12. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aqueles que fizerem isso. Seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos exércitos. Ele vai eliminar todos, sem exceção. Irmãos, Deus trata com seriedade o culto a Ele. Por isso a gente tem que ter cuidado com o jugo desigual.
A gente tem que ter cuidado com relacionamentos que corrompem a nossa fé. Se a gente tem um amigo que está nos levando a pecar, afasta, porque as más amizades corrompem os bons costumes. Se tem alguém que está afetando a nossa espiritualidade, é melhor ficar longe. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e 15 diz assim: não vos prendais, aqui ele está falando de sociedade. Às vezes a igreja aplica só o casamento, mas Paulo está falando de sociedade aqui. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Deus está trabalhando seriamente. É que às vezes a gente não quer ver, mas o Senhor deixa explícito na sua palavra. 1 Coríntios 15, 33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não se engane, irmãos. Por isso que nós, pais, temos que ver com quem nossos filhos estão andando. Tem que estar atento. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Mas isso não se aplica só aos nossos filhos, se aplica a nós também. Se a gente começar a andar, começar com conversinha fiada, vai corromper o bom costume. Versículo 13, irmãos. Há outra coisa que vocês fazem. O profeta aqui não deixa passar nada, né? Dirigido por Deus. Aí ele diz assim: vocês fazem tudo isso, né? Vocês casam com mulheres pagãs, vocês estão adorando outros deuses, fazendo sociedade aí com uma nação que não é para fazer. Mas olha, tem mais coisa que vocês fazem. Vocês cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque Ele já não olha para a oferta e nem aceita com prazer. E vocês perguntam: por quê? Por quê, Senhor? Foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o Espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado, para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Então, a gente vai ver no versículo 13 aqui, o Senhor falando: olha, vocês vêm aqui, e vocês cobrem o meu altar de lágrimas, reclamando que Deus não olha mais para as suas ofertas, que Ele não as aceita mais com prazer. E a gente tem uma tendência de achar que Deus aceita qualquer oferta. Duas coisas a gente precisa entender: Deus é dono do ouro e da prata. Segundo, Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro é a igreja. Para pagar o aluguel, quando é aluguel, quando aqui é nosso, precisa de dinheiro para construção, para fazer as coisas. E aí, nessa ânsia, a gente acha que Deus aceita qualquer coisa. Mas não é isso que a Bíblia nos mostra. No primeiro sermão dessa série, o povo estava trazendo oferta de qualquer jeito. Lembra? Capítulo 1, quando eu preguei, o povo estava trazendo animal cego. Não estava trazendo animal conforme a descrição, estava trazendo animal com defeito, não estava fazendo como Deus havia ensinado. E hoje em dia, irmãos, hoje em dia tem gente que fica em casa, vive a vida de qualquer maneira, mas aí no final do mês manda a sua oferta e acha que isso está tudo certo. Cuidado. Cuidado. Embora a oferta que é enviada, ela é abençoada no sentido de que ela ajuda a igreja, ela não muda a situação da pessoa. Então, muito cuidado. Um outro problema que estava acontecendo ali é que o povo estava se recusando a tratar o divórcio com seriedade. O povo estava tratando o divórcio de qualquer maneira. Olha o versículo 16. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Então, o Senhor estava vendo a deslealdade
Estava vendo e vê como você não cumpre as promessas de fidelidade a Ele. Estava vendo como o povo de Israel não cumpriam as promessas. E Deus começa a combater a deslealdade, a infidelidade. Deus começa a combater o divórcio. E pasmem, divórcio está se tornando em algo natural no meio da igreja. Eu não estou dizendo que não existam situações, irmãos, que às vezes não tem o que fazer. Mas a gente, como cristão, nós devemos lutar em todo tempo para que o casamento permaneça firme, porque essa é a vontade do Senhor. Mas às vezes o divórcio vai sendo tratado de qualquer maneira, qualquer motivo. Incompatibilidade de gênio, obrigado, Neide. Né? Ou outras coisas. Nós devemos tomar cuidado e tratar com seriedade. Até um tempo atrás, irmãos, eu nem fazia segundo casamento. É verdade isso. Depois eu comecei a analisar os motivos que levaram à separação, para mim poder fazer ou não, porque eu preciso ter paz naquilo que eu faço. Qual foi o motivo da separação? Arrumou outro, foi viver a vida, traiu um monte. Aí é diferente, né? Mas às vezes, não deu certo mesmo, larguei porque brigava muito. Então a gente precisa tomar cuidado. E Deus, Ele condena isso. Deus condena a infidelidade com a mulher da sua mocidade. E Deus então começa a combater o divórcio que era praticado. Porque todo divórcio, igreja, é o rompimento da aliança. Com o divórcio, corrompia o princípio de criar os filhos tementes a Deus. Ignoravam o fato de que o casamento ilustra a união de Deus com seu povo. Então, o divórcio é uma coisa chata, é uma coisa terrível. O divórcio é pecaminoso diante de Deus, a não ser nas cláusulas que eu já disse para vocês aqui. Então, o novo casamento, ele transgride o padrão estabelecido por Deus na criação. O fato de se tornarem uma só carne, quando estão fora da conformidade com o que as Escrituras ensinam. E eu sei que é duro, irmãos, isso, porque eu sei de um monte de gente aqui que é segundo casamento. Mas eu preciso falar o que está na Bíblia. Eu amo vocês. E se vocês estiverem separados dentro daquilo que eu falei, conte comigo para fazer o casamento. Que eu vou fazer com toda a alegria do mundo. Mas se estiver fora daquilo que eu falei, então, solteiro até o fim da vida. E não adianta sair em outra igreja, casar e voltar, não, irmãos. A gente manda ficar lá. Brincadeira, queridos. Então, o novo casamento, ele transgride aquilo que Deus instituiu, né? O divórcio, ele tem crescido absurdamente no meio cristão. Assim como o sincretismo religioso, assim como motivos para separar. A gente entende, eu entendo, biblicamente entendo, que existem alguns casos que justificam, irmãos. Como eu já disse a vocês, o abandono do lar, né? Todas essas coisas. Mas a Bíblia não dá direito a um novo casamento por qualquer coisa. Só a morte que dá o direito. Versículo 16, então Deus afirma, olha, eu odeio o divórcio. Deus declara categoricamente, de forma enérgica, a respeito do divórcio. Deus orienta nós termos sabedoria e sermos fiéis. E não é porque a lei regulariza isso que está liberado. A lei regulariza jogo de azar, mas nem por isso a gente joga. A gente precisa olhar o que a Bíblia ensina, porque o divórcio, ele só foi permitido por causa da dureza do coração do homem. A gente vai ter divergências, e muitas divergências em relação à questão de divórcio, o que era permitido ou o que não era, né? Mas é importante a gente sempre ter em mente que o primeiro objetivo para nós como igreja é tentar o perdão. Não havendo, não tem jeito, às vezes não tem como, né? Às vezes uma das partes
Não querem. Olha o que Jesus disse em Mateus 19, versículo 8. Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. E aí eu vou ler o versículo 17, que diz assim, irmãos: Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras, e ainda pergunta: em que nós cansamos? Nisso de dizerem: aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Então eles começam a questionar em que nós estamos enfadando, nossa vida, no que né? Eles estão questionando ali, mas a gente precisa lembrar, nossa vida tem que ser um culto a Deus. Vocês tentam fazer se passar por bom aquele que pratica o mal, é isso que o texto está dizendo. Vocês tentam se passar por bom, mas no fundo vocês praticam o mal. Então vocês estão cansando o Senhor com o culto de vocês. Deus abomina o culto de vocês, porque vocês se passam por bom, acham que está tudo bem, em que nós te cansamos. Aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor. Não, Deus está vendo tudo. Tenta dar a entender que Deus se agrada do mal e não vai executar juízo. Não é porque Deus, irmãos, não executa juízo imediatamente, quer dizer que Ele não vai manifestar o juízo dele. Quando a gente olha para esse mundo terrível, tenebroso dos nossos dias, quando a gente vê uma justiça injusta como a do nosso país, como a gente vê a política de corrupção para todo lado, quando a gente olha o contexto do Brasil, o que a gente vê? A gente vê injustiça, e a gente fala, mas Deus não está vendo? Não, Deus está vendo. E no momento certo, Ele vai manifestar o juízo dele. Então Deus estava cansado do modo que o povo estava corrompendo a palavra e corrompendo a verdade. Então ele deixa claro que aquele que acha que Deus está em silêncio e ele está aprovando, está totalmente enganado, porque isso ofende ao Senhor. Deus está vendo todas as coisas. E o culto estava sendo profanado por causa de casamentos mistos, por causa de idolatria, por causa de divórcio, por práticas que quebravam a aliança de Deus. Então eu quero fazer poucas aplicações aqui, mas aplicações importantes. Primeiro, não deixe a cultura, não deixe as práticas que são contrárias a Deus fazerem parte do seu culto ao Senhor, tanto na igreja quanto o seu culto racional no dia a dia. Não deixe a cultura, nem as práticas da cultura corromper o seu culto. Não se esqueça, irmãos, nós estamos na contramão desse mundo. Não esqueça que nós somos luz e esse mundo é trevas. Não esqueça que a prática do sistema desse mundo é contrário à palavra de Deus, e é por isso que Romanos diz: não vos conformeis. Eu gosto mais da tradução do King James nesse versículo, porque fala: não vos amoldeis ao sistema desse mundo. Não se amolda ao sistema desse mundo, e nem a forma que esse mundo quer obedecer ao Senhor. Não, seja firme, obedeça ao Senhor, busque obedecer a Ele. Segundo, preste atenção, irmãos, nem tudo que leva o nome de Deus é uma prática que agrada a Deus. Deus estava rejeitando o culto daquelas pessoas, porque estavam profanando o culto a Ele. Terceiro, cuidado com amigos e relacionamentos com pessoas que são contrárias às práticas cristãs. Isso pode afetar o culto e reescrever em seu coração a adoração que você dá a Deus. As amizades e os relacionamentos contrários às práticas cristãs podem mudar algumas coisas no seu coração e na sua forma de adorar a Deus. Como eu disse, as más amizades corrompem os bons costumes. O que a gente faz quando a gente converte, irmãos? De verdade. Qual a primeira coisa que a gente faz?
Pelo menos no primeiro momento a gente se afasta. Depois, alguns, movidos por Deus, voltam lá para evangelizar. Mas o primeiro passo que a gente tem é, por quê? Porque o nosso costume, a nossa prática é outra. Quarto, o fato de Deus muitas vezes não executar juízo imediato não significa que Ele não está vendo e nem mesmo significa que Deus está aprovando. Às vezes a gente acha que, não, Deus não fui pego, então não. Não significa que Deus está aprovando. Ele pode estar simplesmente rejeitando. Hebreus vai dizer que a gente tem que se alegrar quando Deus nos disciplina. Não é isso? Que o pai disciplina o filho a quem ele ama. A gente precisa se preocupar quando Deus não está nos corrigindo mais. Aí é um perigo. Porque se nós somos filho, Deus sempre vai estar nos corrigindo. Deus seja com você, irmãos. Busque o Senhor. Preste culto conforme as Escrituras ensinam. E Deus nos livre, irmãos, de fugir disso em nossa vida, em nossa igreja, em nossa caminhada. Busquemos a cultuar o Senhor como a Bíblia ensina. Busquemos viver a palavra do Senhor como ela nos ensina, para que sejamos servos, filhos, que verdadeiramente adoram e cultuem o Senhor.